Muito bem, vamos fazer a demonstração do uso do Google Forms. Nós vamos fazer o acesso ao Google Forms, fazendo aqui uma pesquisa. Nós vamos acessar aqui a plataforma Free, uso pessoal. Criando aqui um formulário em branco, nós temos aquilo que normalmente é formulado através do Google Forms, onde nós podemos estar definindo aqui um título para o nosso formulário. Você vai definir conforme a sua necessidade, uma descrição. E aí nós temos normalmente as questões no formato de opções. Mas eu gostaria de fazer a demonstração de algumas outras metodologias de questões que nós podemos utilizar. Então vamos imaginar que essa minha questão é uma questão em que o aluno ele tem que fazer uma descrição. Imagine que esta é uma resposta do tipo descritiva. Então nós podemos selecionar, ao invés de múltipla escolha, utilizar aqui a seção de parágrafo. Dessa maneira, eu faço aqui a minha pergunta e o aluno ele pode definir aqui e relatar um texto com uma resposta longa. Também vamos criar aqui uma nova pergunta. E agora eu gostaria de permitir que o meu aluno ele enviasse um arquivo para mim. Eu gostaria que esse meu aluno ele fizesse um arquivo PDF ou mesmo que ele fizesse manuscrito, mas que ele pudesse anexar esse arquivo e fazer um envio para mim. Então nós vamos, ao invés de parágrafo, nós vamos selecionar Upload de arquivo. Veja que ele vai te orientar dizendo que todos os uploads eles serão gravados no seu Google Drive. Vamos continuar a aceitar esse termo. Então vamos às opções. Se você vai permitir apenas alguns tipos de arquivos específicos, nós precisamos habilitar esse painel em que você vai selecionar, olha, meu aluno pode enviar somente arquivos PDF ou imagem, né? Ou se for uma planilha, um documento de texto, um .doc, enfim, você habilita o formato específico que você vai permitir que esse aluno te envie, né, o arquivo. O número máximo de arquivos que o seu aluno vai poder enviar. Então você poderia definir 1, 5 arquivos ou até 10 arquivos. Então você vai definir conforme a sua necessidade. Eu vou deixar 1 mesmo. Tamanho máximo do arquivo, né? Nós temos aqui de 1 MB até 10 GB. Lembrando que o tamanho, né, desse drive, né, para que você possa guardar arquivos para esse formulário é de até 1 GB de arquivos. Então, 10 megas para mim é o suficiente. Acredito que não teremos arquivos maiores do que isso. Feito isso, você pode dizer se essa questão é obrigatória ou não. Se for obrigatória, você habilita. Se não é obrigatória, você pode deixar desmarcada. Vou torná-la obrigatória. Muito bem. Vamos seguindo aqui. E eu quero adicionar somente mais uma pergunta. E nessa questão, eu gostaria de adicionar o seguinte: colocar uma imagem para que o aluno utilize como base para sua resposta. Por exemplo, com base no cálculo abaixo, determine a resposta correta. E agora eu posso simplesmente, quando eu coloco o mouse sobre a minha pergunta, ele mostra essa caixinha ao lado, né, para que eu possa inserir uma imagem para que complemente a minha pergunta, né, o meu questionamento. Então eu posso clicar nessa caixinha e ele permite que eu faça um upload de uma imagem do meu computador, da minha câmera, de uma URL específica ou até mesmo do meu Google Drive ou do meu Google Fotos, conforme aquilo que você já tenha, né, colocado no seu Drive. Eu vou fazer aqui o upload de uma imagem que eu tenha no meu computador. Então eu vou em procurar e em procurar eu tenho aqui a minha imagem. Quero essa imagem e abrir. Veja que ele fez o upload. E essa imagem foi inserida na minha questão.
Então, o aluno, quando ele for responder, vai estar lá, né? Com base no cálculo abaixo, determine a resposta correta. Então, ele vai ver aqui o meu cálculo, a imagem do cálculo proposto, e aí eu poderia ter aqui as respostas. Então, nós temos aqui 3 respostas. Então, essa seria uma outra maneira, né, de utilizarmos aqui o nosso Google Forms para elaborarmos as nossas questões. Então, nós temos aqui pelo menos mais 3 tipos de questões agora que podemos elaborar no nosso Google Forms. A primeira utilizando um texto de resposta longa, a segunda permitindo que o aluno faça o envio de um arquivo, né, como uma resposta, e também uma questão em que o professor pode inserir uma imagem que complemente a questão para que o aluno possa vir a responder. Bem, por hora é só, espero ter podido ajudar.